Estamos de volta para mais um Cozinha do Lorenzato, um podcast de gastronomia. Eu sou Arnaldo Lorenzato, editor sênior da Vejinha. E a gente tem esse gostoso bate-papo semanal sobre o que rola de melhor do comer e do beber em São Paulo e também em outros lugares. Muito bem-vindos! Um feito. No universo dominado pela presença masculina, ela é a única mulher em São Paulo a ter um restaurante 5 estrelas máximas pela edição especial Comer e Beber de Veja São Paulo. O Mani, liderado por ela, é um dos 3 únicos lugares da cidade com esta distinção. Além dele, só tem essa láurea o Dom e o Fazano, comandados por homens. Mais recentemente, ela que no começo de carreira era modelo fotográfico de sucesso, se lançou na TV. Faz sucesso no reality show The Taste Brasil, junto de André Mifano, Felipe Bronze e Claude Troagot, o Monsieur Simpatia. Encontra tempo ainda para ser mãe e lançar menus degustação sazonais. O mais recente deles começa com um crocante beiju coberto por punks, as hoje desejadas plantas alimentícias não convencionais. Eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio Helena Rizzo. Muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Tudo bom, Arnaldo? Tudo ótimo, Helena. Agora melhor ainda. Para quem ainda não teve a experiência de ir ao Mani, 5 estrelas máximas do Comer e Beber, descreva como é o restaurante que fica na rua Joaquim Antunes 210, no Jardim Paulistano. Bem, o Mani é o nosso, enfim, acho que é o nosso filho maior, né? E vai fazer 15 anos, ano que vem. E é um lugar que eu gosto muito, assim, eu acho que tem muito do que a gente é ali dentro, né? Assim, tanto na decoração do restaurante, no estilo, na simplicidade, até na cozinha que a gente oferece e como a gente trabalha essa cozinha. Né? Eu acho que o Mani, ele tem essa característica, né, de ser um restaurante que está em São Paulo e que está absorvendo um pouco essas culturas e essa mistura que a gente tem na cidade, né? E, enfim, e com memórias próprias e hoje eu acho que com pitacos de todas as pessoas que trabalham ali também. O Mani, ele tem uma cozinha autoral. Como que é essa cozinha? Porque é uma cozinha única, você não vai encontrar em outro lugar, né? Ela tem uma marca. Como é isso? Que pratos são esses? Nada, eu acho que a gente tem uma coisa, assim, de informalidade no Mani, assim, e de simplicidade, que é a nossa marca, assim, ali. E é muito difícil a gente falar do que a gente faz, assim, né? Eu acho. Você acha difícil falar do seu próprio trabalho? Eu acho, porque eu acho que a gente lê o nosso trabalho no resultado final, né? Eu acho que o processo criativo, como a gente compõe, né? Eu lembro que quando eu abri o Mani, eu pensava, assim, no que eu gostava de comer, nas coisas, nos ingredientes que mais me interessavam, né? E a partir disso a gente ia compondo, né? Experiências e eu acho que ainda é assim. Mas né? tem uma característica especial do Mani, que você tem um sócio investidor, que é o Pedro Paulo Diniz, ex-piloto de Fórmula 1, que ele era vegetariano e queria um Mani mais vegetariano. E você mudou isso por completo. O Mani, quando abriu, a gente tinha, né, tanto ele quanto a Fernanda eram vegetarianos, não são mais. Quem é essa moça, Fernanda? A Fernanda... Explica para as pessoas. A Fernanda Lima, né? Só as Fernanda Lima. A Fernanda Muito que bem. eu acho que vale lembrar, assim, que tipo, quando eu vim para São Paulo, com 17 anos... a Fernanda já morava aqui, então a gente é amiga desde os 15 anos, assim, né? E a gente chegou a montar uma história de comidas juntas aqui, muito antes de pensar em ter qualquer restaurante, enfim, né? E quando eu tava trabalhando lá na Espanha, a Fê foi pra lá e o convite, assim, partiu dela, na verdade, né? Pra montar o Mani. Pra montar alguma coisa. Um restaurante. E aí, como chegou o Pedro Paulo? E o Pedro era amigo da Fernanda, porque o Pedro, ele tava... A Fê, ela sempre, enfim, foi muito da yoga e gostava de fazer, enfim, meditação, yoga. E o Pedro, ela tinha conhecido o Pedro, né? Enfim, tava numa época que ela
estava em contato com o Pedro por causa, enfim, da yoga. E daí, trocando uma ideia com ele, eles acabaram, enfim, ele entrou junto nesse barco aí pra gente montar o restaurante. Daí ela me chamou, daí tem a Giovana, né, que é, enfim, que é a nossa sócia também, que tá super, né, super ali no dia a dia do Mani também, na parte administrativa e muitas outras coisas também. E isso. Agora, você corrompeu, entre aspas, os dois? Eles não são mais vegetarianos? Não fui eu. Talvez esse mundo das boas comidas, assim. Mas o Mani, ele abriu, né, com essa proposta, mas a gente acabou, ali no início a gente já conseguiu convencer, assim, da gente focar mais, né, no ingrediente de qualidade, né, no ingrediente orgânico e trabalhar não um cardápio que não tenha muita carne, né, mas que tem algumas opções, e daí a gente foi mudando, mas era completamente diferente do que é hoje. O Mani é um restaurante que seguramente teve uma evolução incrível nesse período todo. Agora, você não está falando muito das coisas que você criou. Por exemplo, você meteu feijoada dentro de umas esferas, umas bolinhas que explodem na boca. Isso tem a ver muito com técnica, tem a ver com o seu processo de carreira. O que era essa esfera de feijoada? Eu acho que isso foi... Eu tive a minha formação forte na Espanha, né? Foi o lugar que eu passei mais tempo e eu vivi aquele momento bem do Ferran Adrià, ali da cozinha de vanguarda espanhola, né? Que foi assim na virada dos 90 para os anos 2000. E a feijoada foi um experimento, na verdade, né? Da gente querer experimentar essas técnicas, né? E foi uma brincadeira na cozinha com um caldo de feijão do PF, né? Eu tinha recém voltado da Espanha. Eu lembro que eu tinha comido no celeiro de Can Roque, tinha comido uma esferificação lá, que era uma salada de batata que eles faziam. Eu chamei o Jordi, falei assim, Jordi, como é que vocês fizeram isso? Ele falou, tu bota tanto, me falou as porcentagens, mais ou menos, né, coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a pessoa não conhece e acaba pegando pesado, assim, colocando muito alginato ou muito gluconolactato. Eu nem lembro mais direito os nomes, porque faz tempo que a gente não usa essas técnicas no restaurante. Mas enfim, e daí eu experimentei ali na cozinha, né, com esse caldinho de feijão, vi que ficou uma esferificação bem feita, né, tinha o sabor do feijão, e daí a gente começou a compor a feijoada, né, do Mani, que ficou bem conhecida naquela época, enfim. Alguns pratos do Mani são memoráveis, assim, os que eu provei, que eu trago na lembrança. O falso tortei de lâminas de pupunha recheado de abóbora com melão. Desde a estreia. Esse é desde a estreia. Esse é um prato que é uma coisa, assim, de memória minha, assim, né? Que são os tortei, que a gente chama lá no sul. Não tortelli, né? Tortei. Tortei no sul. Que é uma massa que você compra em feira, né? Assim, você vai numa feira comprar hortifruti, tem a tiazinha ali vendendo o saquinho com o tortei. E era um prato que desde criança, que eu amava, assim, que tinha na minha casa, que tinha essa coisa das especiarias, né? E da abóbora, do doce com o salgado, que é uma coisa que eu sempre gostei também, contraste, assim, né? Numa coisa muito simples, mas que eu gostava. E daí que a gente... E tem esse prato, né? No Mani, a gente mantém ele até hoje. Um nhoque de mandioquinha, com araruta, com dashi de tucupi. Você não fala dos seus pratos, eu que tenho que te lembrar, porque comi todos eles. Aquela sopa fria de jabuticaba com camarão. A sopa fria de jabuticaba. Eles vão e voltam? Como é? Então, na verdade, alguns clássicos a gente mantém no cardápio, né? O nhoque ainda tá no cardápio, o tortei também, até porque o tortei é uma opção. Hoje a gente vê muitas pessoas, né, querendo comidas sem carne, né? Vegetarianos, às vezes veganos até, e esse é um prato que a gente faz uma versão vegana dele também, para quem... existe uma versão vegana, então? A gente faz uma versão vegana ao invés do queijo, a gente coloca castanha do Pará fresca e azeite de sálvia, no lugar de manteiga de sálvia.
Então vai a manteiga substituída pelo azeite e e a castanha pelo parmesão. Perfeito. Tem uma outra coisa que eu queria te perguntar. Quando você falou, temos uma evolução no restaurante. Hoje você usa muito a brasa, o defumado está em alta, né? Eu acho que daqui a pouco vai cansar porque está todo mundo usando. Mas qual a importância hoje do forno, desse forno espanhol, da comida feita na brasa? Bem, eu sou gaúcha, né? Então, essa fumacinha, esse cheirinho, assim, esse defumado, ele tá no meu DNA, né? A gente começou a utilizar a brasa no Mani, utilizando aquelas churrasquinho de gato mesmo, sabe? Bem baratinha, a gente botava ela em cima da chapa pra finalizar um lagostim. Olha, prestem atenção, Helena Rizzo abrindo seu coração e contando. Tinha uma churrasqueirinha de churrasco de gato que eu colocava em cima da chapa. Exatamente, era bem pequenininha, a gente utilizava pra finalizar algumas coisas. Então o lagostim a gente marcava na chapa, finalizava ali na brasa, um peixe. Quando a gente reformou a cozinha do Mani, acho que vai fazer uns 5 anos já, a gente quis colocar esse Jósper, a gente comprou o Jósper pequeno, né, que é esse forno basco mecânico, que é muito bom, porque não, né, ele tem todo um sistema de exaustão, enfim, não fica aquela fumaça na cozinha. E ele é meio viciante, né? Porque fica mesmo, por exemplo, uma paleta que a gente cozinha a baixa temperatura, marca na chapa, faz uma diferença você esquentar num forno a lenha do que num forno comum, né? Tu aporta mais um saborzinho ali. Então acabou que eu já queria ter um maior agora, porque os arrozes a gente finaliza, os peixes, né? É outro time, né? A gente teve que se adaptar também, porque é muito mais rápido, né? Tu tá trabalhando com uma temperatura muito mais alta. Mas é isso, ele tem, além dessa função, ele tem essa função da gente poder defumar também. Agrega sabor. Agrega sabor, com certeza, né? Eu adoro brasa, aroma assim. Especial, né? Madeira. Na última vez que eu estive no restaurante, eu comi até umas formiguinhas. Elas estavam ali num beiju de carimã, que é aquele fica durinho, né? Uhum. Tava bem crocante, tinha açaí, mousse de mel, pólen e essas saúvas que tem um gostinho muito bom de capim-limão. Para quem não provou, eu recomendo. Você acredita que os insetos vão invadir os menus ou vai ficar só nisso? Eu acho que hoje a gente já vê até assim nessas... esse pessoal que trabalha com mais tecnologia aí, né? Na China, né? Tem muita coisa, muitos testes aí. Até com barata eu já vi. Mas enfim, esse na verdade, esse beiju, a gente colocou esse prato no cardápio em uma homenagem ao Valmor Correia, que fez o trabalho no corredor, né? Que ele fez a grande comilança, que eu achei muito bacana, que ele fez um pouco assim a cadeia alimentar em volta ao redor da mandioca, né? Então a gente tem essa coisa do mani, né? da manioca, né? E ele fez esse desenho, assim, que é bem... Parece aqueles desenhos bem botânicos, assim, e contando um pouco a história, né, da mandioca e também das ervas daninhas, né, que estão em volta ali, enfim. Então, esse beiju, ele foi inspirado no Valmor. E a gente botou a formiga simbolizando um pouco esses insetos, né, que estão em volta. O inseto que come determinado inseto, que é o parasita da mandioca, daí tem o outro que come o parasita da mandioca, e assim vai. A cadeia alimentar. A cadeia alimentar. Você, no restaurante, você faz sempre essa renovação do corredor. Aliás, que é um bálsamo, porque quem vai e espera... Eu tenho chegado cedo, e ela sabe disso, porque eu não passo na frente de ninguém. Se passar, eu fico bravo. Eu tenho chegado muito cedo ao restaurante, eu tenho feito reserva. E sempre não é no meu nome, viu, gente? Pra vocês saberem disso também. Né? E pago a conta. E aí, o que acontece? No restaurante, é um bálsamo você ficar ali naquele corredor que é tão bonito sempre. Você própria já renovou o corredor, né? Eu teve um ano que eu fiz meu grafite ali. Você adora pintar, desenhar e contou aqui pra mim, antes da gente começar, que até quando ela era criança, ela bordou fantasias de carnaval. Gente, uma moça prendada. A arte, as cores, tem um papel criativo na sua cozinha? Como é isso? Te inspira? O desenho, na verdade, pra mim, assim, eu acho que é um jeito de
de me acalmar, né, assim, e me conectar, assim, com as minhas coisas, e não pensar também um pouco, né, de deixar fluir, assim, mas pra mim ele é meio terapêutico, assim, né, e eu desde criança eu gosto muito de desenhar, assim, sempre, né, minha mãe é artista plástica, sempre incentivou muito, né, alimentou muito esse lado na gente, assim, não só minha irmã também desenha. Enfim, é uma coisa que eu gosto muito. Hoje eu não tenho tanto tempo, né, pra fazer isso, mas eu adoro. E o grafite eu descobri há uns anos atrás, aí nas paredes de casa, e fiquei encantada, assim, com o grafite, com as possibilidades. Realmente falta tempo só, né, pra poder fazer mais. Eu estive no restaurante também, gostei de uma sobremesa que era um doce de mamão verde com hibisco, caldas de especiarias, raspadinha de jabuticaba, cachaça e sorvete de mamão. Era tudo isso e não era uma confusão. Como que foi criado um doce desses? Então, esse doce ele foi inspirado numa sobremesa clássica e quase kit, né? Que é o creme de papaya com cassis, né? E daí eu fiquei pensando, putz, a gente tem tanta coisa do papaya, mas a gente tem mamão tão bom, né? Também no Brasil, né? Um mamão formosa mesmo. Então, vou fazer uma sobremesa com mamão, vou aproveitar um pouco, brincar um pouco com enfim, com esses estados, né? O mamão verde e o mamão maduro. No caso, o mamão verde para fazer o doce, o mamão maduro para fazer o sorvete. E o cassis, a gente não tem cassis, né, no Brasil, a fruta, né? Então, pensei na jabuticaba, e daí o hibiscus para dar o azedinho, o amargo, né? Então, a gente fez essa composição, a cachaça, né, que entra um pouco, né? Me lembrei do licor de jabuticaba. Também como um componente ali estrutural, né, da raspadinha, né, no caso, que o álcool, é bom usar um pouco de álcool, às vezes, no sorvete, né, que ele entra um pouco com a função do açúcar, né, anticongelante, e porém não fica doce, né, então eu gosto de usar em sorvetes, assim, às vezes, algum licor, alguma bebida. De volta para o passado, quero te perguntar coisas lá do fundo do baú. Você era e conte uma mulher muito bonita, né, chama atenção. Como foi trocar um mundo de modelo pela cozinha? O processo foi natural ou traumático? Não, foi totalmente natural, assim. Eu acho que quando eu vim para São Paulo para modelar, eu já vim com a intenção de entrar em algumas cozinhas, de aprender, de conseguir fazer, de repente, um curso, um estágio. Na faculdade não era uma coisa comum nessa época, faculdade de gastronomia, mas eu estudava arquitetura no Sul, né? Fazia faculdade de arquitetura na PUC, e fazia uns trabalhos com modelo, bico, mas assim, eu sabia que eu não ia ser uma Gisele Bündchen, né, que eu não tinha, enfim, nem beleza, nem altura para isso. Enfim, e a coisa da modelo foi meu ganha-pão, assim, né? Eu acho que foi a minha independência que eu queria conquistar desde muito jovem, assim, né? De poder ter independência, poder morar sozinha, poder ir para onde eu quisesse, né? Eu tinha uma certa rebeldia, assim, na minha infância para adolescência. Então, poder trabalhar e ganhar um dinheirinho cedo para poder fazer as minhas coisas do jeito que eu queria foi muito importante, assim. Você citou que a sua mãe, Dona Ivone, é artista plástica. Seu pai é o engenheiro Roberto. Como que eles viram essa sua escolha naquele momento que não era tão moda assim pela cozinha? Eu acho que o meu pai, ele cozinhava, ele cozinha, né? Cozinha muito, assim, e ele foi um grande incentivador, assim. Eu acho que eu tive uma educação muito, assim, é isso que você quer, então vai. Não tinha restrição. Não tinha uma coisa, você tem que terminar a sua faculdade de arquitetura. Eu acho que eles queriam, assim, sempre torceram, né, para que eu me encontrasse naquilo que eu fosse fazer, né? E acho que eles ficaram felizes, porque eu acho que essa coisa de modelo, eu muito cedo aqui em São Paulo, eles ficavam um pouco preocupados,
Não que eles se manifestassem muito em relação a isso, assim. Eu nunca senti, assim, nunca me senti impelida por eles, assim, de não, você tem que voltar para Porto Alegre. Eu acho que eles Nunca sempre... forçaram a barra. Não, eles sempre me incentivaram nas minhas escolhas, assim. E com a cozinha foi igual. Trocar Porto Alegre por São Paulo foi difícil? Foi difícil se localizar num primeiro momento nessa cidade? Ai, não, eu adorei quando eu vim pra cá. Eu lembro que a primeira vez que eu vim pra São Paulo, eu vim com a minha prima. A gente devia ter uns 14, 15 anos. A gente veio sozinha. Eu e a minha prima, a gente ficou na casa da avó dela, que morava aqui. E eu fiquei, assim, encantada, assim, com a cidade grande. Então você já sabia que era aqui mesmo? Fiquei encantada e fiquei louca, assim, enfim, era uma coisa que eu pensava, assim, que eu queria vir pra São Paulo, assim. E quando eu vim pra cá, é engraçado, assim, mas eu fiz tanta coisa nesses 3 primeiros anos, assim, de São Paulo. A gente fez tanta coisa que parece que foram 10 anos, assim, sabe? De tudo, de trabalho, de estágio em cozinha. A gente montou um buffet, enfim, viajei, trabalhei com modelo, saí, me diverti. Parece que ela abandonou essa vida, gente. A vida dela não tem mais diversão. Não é verdade? Tá muito bom esse papo. Quando você sentiu necessidade de fazer estágio, você foi bater na porta do Emanuel Bassoley, que na época comandava o extinto Roane, hoje ele tá no Sky, né? Como foi essa história, essa troca? Quando você sentiu o meu primeiro contato aqui foi com a Neca. Neca Mena Barreto. Eu foi sei com a Neca, porque eu era tipo fã dela. Sou ainda, né? Porque acho ela incrível. Mas eu lembro... Um beijo pra Neca Mena Barreto, que realmente é incrível. Ela é incrível, a Neca é incrível. Acho, assim, uma pessoa... Minha vizinha hoje. Eu acho ela uma pessoa incrível. Na época, assim, que eu era adolescente lá, eu lembro que eu via coisas que saíam dela, a matéria, eu achava o máximo as coisas que ela fazia, criativa, inventiva, aqueles eventos meio à la Buñuel, assim. e a Neca, e daí eu fui bater na porta da Neca, né? Ela não me conhecia, né? E eu quero trabalhar contigo da forma que for. E eu trabalhei como garçonete nos eventos dela, né? Servia, ela me chamava, fazia extra. E trabalhava como garçonete, mas estava pertinho ali, estava vendo. Depois... Quando eu te falei do Emanuel, foi justamente isso, porque é um primeiro estágio em cozinha. Mas conta, a sequência eu não quero Não, te e daí uma amiga minha que veio morar comigo para São Paulo, que era gaúcha, conheceu o Emanuel Bassoley por causa de uns amigos. E daí ela me falou, Helena, eu conheci o Emanuel Bassoley, por que tu não vai fazer um estágio lá? Eu falei, nossa, ótimo. E daí foi meu primeiro estágio em cozinha. Cozinha mesmo, então, foi com o Emanuel. Foi, E foi importante porque ele fazia uma cozinha francesa clássica nesse período, né? Mas foi muito importante, porque eu já era cozinheira e metida cozinheira, né? Assim, eu cozinhava na casa de amigos, cozinhava pra fora, às vezes até a gente fazia uns eventos, assim, né? E na cozinha do Rony foi muito... Quando a gente tá começando a cozinhar, a gente acha que o segredo tá sempre no tempero, né? Que tu coloca um monte de coisa ali, vai colocando um monte de coisinha, bota pimenta, bota curry, bota não sei o que, e vai ficar incrível. E eu acho que no Rony eu tive essa limpou, assim, sabe? Quando limpa, assim, então tu vê, tipo, no peixe era sal, pimenta, azeite. Né? No filé também, então era muito mais, né? E daí a coisa dos molhos, como é que fazia os molhos, ponto de cocção, né? Tá numa cozinha, né? As cozinhas, os perfis eram muito diferentes de cozinha naquela época, né? Totalmente. Era muito mais masculino, né? Muito mais homens. Eu lembro que na época tinha uma menina na cozinha lá. Chegou a ter uma, então? Tinha a Gabi, que era uma argentina, mas o resto era tudo enfim, né? O pessoal, enfim. E o Emanuel, nesse período, fazia aquele menu confiance, que era um menu que você não sabia o que você ia comer, porque ele chamava cozinha mais clássica, mas ele exercitava a criatividade nesse menu que a gente não sabia o que ia comer, em geral estava muito bem. Isso te chamou a atenção? Eu lembro que eu comi lá, eu achava uma delícia. Eu lembro de alguns pratos. Eu lembro daquele atum selado que ele fazia com gergelim e acho que era com purê de mandioquinha, cogumelos.
Eu lembro de um codfish. Eu acho que era um bacalhau fresco, que era um clássico que ele fazia com purê de cará e com molho de champanhe e caviar. Tu lembra disso? Super, porque ele vai mudando esse prato. Esse é um prato que o acompanha, né? O purê de cará com o caviar, Com né? caviar, é. E, aí o enfim, peixe já usava os muda. ingredientes brasileiros ali. Daí eu lembro também de uma salada quente de foie gras com molho de uvas. E, enfim, pra mim foi assim, eu acho que lá foi a primeira vez que eu comi foie gras também, né? Que eu tive acesso, assim, a coisas que eu não conhecia, né? E foi muito bacana, foi um professor, fora que o Emanuel é uma pessoa, assim, incrível, né? Um cara, enfim, coração gigante. Generoso. Generoso, bem-humorado, sempre de bom humor, sempre gentil, assim, foi muito legal. Você passou ainda pelo Fazano, pelo Grupo Fazano. Como Também. foi isso? Também fiz estágio Muito clássico. Muito clássico. Eu fiz estágio junto com o Gabriel, do Tete a Tete, com o Rodrigo, Rodrigo Queiroz. com a Lígia Karazawa. A gente é essa turminha dessa época, assim. Que ele estava. O Gabriel Gente, trabalhava. foi montada uma gangue, vocês já perceberam. O Gabriel trabalhava aqui lá. de cozinheiros. E daí eu lembro que eu fiz estágio no Gero. E depois eu fui trabalhar quando eles abriram o Gero no Iguatemi. Foi meu primeiro emprego de cozinha, assim, com carteira assinada, né? Porque antes era só estágio. E foi no Shopping Iguatemi. E daí eu fui demitida. O que você fez? Qual foi a bobagem? Eu acho que eu cheguei atrasada um dia. Tinha ido pra balada na noite seguinte, cheguei atrasada. Daí o chefe brigou comigo e daí me mandou embora. Na noite anterior, né? Não na noite seguinte. Eu não devia ser a pessoa mais competente do mundo naquela época também. E depois de ter perdido o emprego, você virou chefe de cozinha no Namata Café. Eu queria entender como o Cliff Lee, que era sócio do Namata, te convidou, né? E se você se lembra de pratos como a quiche de abóbora com carne de sol e couve frita, o risoto de presunto com maçã verde, o filé ao molho de mostarda e com nhoque de espinafre. E um prato um pouco mais ambicioso, que era aquele camarão grelhado com o linguine. Né? Já tem hambúrguer de javali. Hambúrguer de javali com chutney de mamão. Eu lembro, então, como a gente era modelo e eu morava ali no Itaim, a gente tinha muita permuta em restaurantes, assim, pra almoçar. Isso acabou, né? Não sei se tem, se uma época fazem que era, ainda. A gente fazia muito assim, olha, modelo come aqui, come ali, a gente fazia nota, matéria, porque tinha muita permuta. Tinha, mas tinha essa história. E pra mim foi maravilhoso, né? Arnaldo, foi maravilhoso porque, enfim, a gente, né, ia comer, adorava comer, aproveitava e ia nos restaurantes. E o Namata Café era ao lado da minha casa, que não era Namata Café, era Popular na época. Popular, era um buffet, a gente ia comer. Tinha sido Clydes, né? Teve Sim, era o nome. Clydes, daí depois, eu acho que depois o Cliff mudou pra Popular. E eu ia almoçar muito no Popular e acabei conhecendo o Cliff e eu gostava de cozinha, então a gente trocava ideias sobre cozinha, de comida, parará. E daí, um dia ele chegou pra mim e falou, Helena, eu tô querendo mudar aqui o Namata Café, dar uma repaginada. Tu não quer entrar junto nessa, não sei o que. Eu acabei entrando, pintei as paredes do Namata Café também. Eu lembro que a gente fez toda uma arte meio imitando de caminhões. Eu fiz à mão toda a parede do salão. E o cardápio, o Cliff gostava muito de cozinha também. Então a gente trocou uma ideia juntos e fui eu lá, bem metida, aos 20 anos, ser chefe de cozinha do Namata Café. E eu lembro que deu um burburinho, assim, né? Foi falado, saiu críticas, ganhei uma estrela do Josimar Melo, foi bem bacana. Josimar Ana Maria Melo, Braga, meu amigo querido. Foi legal, assim, teve uma crítica boa na época, assim, né? E pessoas... E daí, nesse momento, eu falei, putz, gente, mas meu universo é muito limitado ainda. Eu quero aprender, eu quero investir, quero estudar mais, né? E tinha um sommelier, que é o Stefano, que cuidava dos vinhos, que ele é italiano, e ele tinha um restaurante na Itália, em Spilimbergo. E daí ele me conseguiu um estágio lá. Então eu fui primeiro para a Itália,
né? Então seu coraçãozinho foi para a Europa Foi. depois de ter se tornado, entre aspas, chefe de cozinha de 20 anos aqui nessa cidade. Exato. Causar furor, né? Aí você abandona tudo e diz, eu vou aprender direito na Itália primeiro. Isso. Daí fui pra Itália, daí fiquei nesse restaurante em Spilimbergo, que é o La Torre, né, do Marco Talamini, que é um ótimo chefe também, uma cozinha mais tradicional italiana, mas bem Itália do Norte, ele faz fronteira com a Eslovênia, né, meio que a Eslovênia é onde tem a Ana Ross, tem restaurante, né, hoje, então é bacana, assim, é uma outra... É diferente de outros lugares, assim, né? Que é o Friuli, ali, região do Friuli. E depois, o Marco tinha trabalhado num restaurante 2 estrelas Michelin em Milão. E ele falou, se eu ver que tu tá comprometida, eu consigo pra ti um estágio lá em Milão. Daí, eu consegui o estágio, fui pra Milão e trabalhei no Sadler. Fiquei 4 meses lá com o Sadler. E naquela época, eu lembro que a galera da cozinha, o pessoal, falava, não, gente, a gente tem que ir pra Espanha. A Espanha tá muito legal, os caras, olha aqui que os caras estão fazendo. Eu lembro que ele mostrou uma revista que tinha uma matéria do Ferran Adrià. Isso é um amigo meu lá da cozinha, o Shinha Fukimoto. Coincidentemente, a Fernanda Lima estava na Espanha, em Barcelona. Eu tinha terminado meu estágio. O meu plano era dar uma viajada pela Itália, sozinha. E a Fernanda falou, Helena, vem pra cá, vem pra Barcelona. Eu tô aqui com os amigos, papapá. Daí fui pra Barcelona. Daí fiquei encantada com Barcelona, assim, com a cidade. Porque na Itália, esse período, eu fiquei muito só mesmo, só trabalhando. E daí, na Barcelona, eu achei, assim, sabe, uma vida, assim, uma alegria. E essa coisa da gastronomia, eu lembro que eu passava pelos restaurantes, olhava os cardápios, lia as coisas, achava tudo, assim, muito diferente, né? Era muito inovador, assim, pra gente, né? O que eles estavam fazendo lá. E daí, eu botei na minha cabeça que eu queria ficar na Espanha. Daí acabou no Celero de Can Roca. Daí acabei no Celero e acabei trabalhando com o João em Barcelona, no Mona. Fiquei 1 ano com eles lá. E o Celero, para quem não lembrar, o Celero de Can Roca foi eleito o restaurante número 1 do mundo algumas vezes, acho que 2 vezes, pela revista Restaurant, né, no ranking 50 Best. Então, eu estive lá, é um restaurante espetacular, é um negócio fora de qualquer padrão, né? Muito moderno, muito arrojado e comandado por 3 irmãos, né? O João, o Roca é o chefe, o chefe de cozinha. Aí tem um que cuida de vinhos e outro que cuida dos doces, né? Você volta para o Brasil, abre o Mani em 2006, né? Tudo muito rápido, né? São períodos de tempo, parece que é muito longo tudo isso, mas a gente tá aqui nesse papo tão longo, assim, parece que é algo assim que se transcorreu em anos, né? Tudo muito concentrado. Você abriu o Mani em 2006, em 2009 você recebeu o título de chefe do ano pelo Comer e Beber, foi a primeira mulher a receber esse título. É verdade. Né? E você tinha 30 anos na época, muito jovem, talvez a mais jovem também, chefe a ter recebido esse prêmio. Como foi? Que impacto teve isso na sua carreira? Foi muito importante, né? Eu acho que o Mani ali, quando abriu, 2006, a gente teve uns 2 anos, assim, ali, empatando, né? Assim, insistindo. Eu tava, a gente tava, tanto eu quanto o Dani, né? Que era meu marido e meu parceiro na época de trabalho também. Muito bem, ela tá falando do Daniel Redondo, que veio pra cá, o catalão Daniel Redondo, ela conheceu no Celero de Can Roca, vieram pro Brasil e nessa empreitada, a convite da Fernanda Lima e outras pessoas, para abrir o Mani, e era um trabalho a 4 mãos. Né? Era muito, e eu lembro assim, da gente muito dedicado ali no começo, né, passava o dia e os finais de semana no restaurante, mas aquela coisa, contando os clientes que entravam, né, e eu acho que quando veio esse primeiro prêmio da Veja, que foi o primeiro que a gente ganhou, foi um boom. E eu vou te dizer que até hoje, assim, se tu pega ali, 2010, 2011, 2012, foram os anos mais cheios e mais caóticos de cozinha que eu tenho na minha memória, assim. Que a gente fazia, no domingo que a gente fazia 180 pessoas por serviço. Na cozinha antiga, que era
era uma micro cozinha, assim. Eu saía de lá com vontade de sair tapeando todo mundo, assim. Tapeando todo mundo, olha isso! E como que é a receita hoje, né, para ser mãe? Você tem uma filha, a Manuela, que tá com quantos anos? 4? Vai fazer 4. Vai fazer 4. Qual a receita de ser mãe? Não tem receita para ser mãe, né, Arnaldo? Não? Não. Não vem com esse manual de instruções? Não vem mesmo. Eu acho que porque, enfim, cada criança é uma criança, né? Eu só vou te dizer, assim, eu só acho que para mim, assim, mudou tudo, assim. Mudou tudo. Acho que filho muda tudo, assim, na vida. Mesmo. E ela se alimenta bem? A gente conversava por telefone e você dizia que ela dá trabalho, às vezes, para comer. A Manu, ela comia, assim, eu lembro que eu comecei, eu tava muito ansiosa que ela comesse. E ela começou a comer muito cedo, assim, ela com 5 meses, eu já comecei a dar umas papinhas pra ela. E eu fazia sempre, né, comprava tudo orgânico, às vezes levava pro restaurante, botava no bolsinha vácuo, né, fazia de peixe, de frango, de carne, sem nada, eu fazia as papinhas. Ela comia tudo que era fruta. Ela tá passando por uma fase mais seletiva com a comida, assim, né? Que ela não come, enfim, não gosta muito de experimentar. Eu não sei se é porque é o meu trabalho também, então, assim, quando eu tô no Mania, é quando eu não tô com ela, mas às vezes eu vou, querer entrar com ela na cozinha pra mostrar as coisas. Ela não quer. Não quer entrar. Enfim, ela come direitinho, ela gosta muito de fruta, ela toma lá na padoca. A padoca do Mani é o xodó dela, é o parque de diversões dela. Ela adora ir lá e ela toma suco verde, né? Sucos ela toma bastante, mas comida, assim, é bem limitado, assim, é meio arroz, bife, feijão. Não come galinha. Não sei se é porque ela ama a galinha pintadinha e galinhas em geral, então ela não come frango, não tem jeito. Peixe de vez em quando, né? A gente foi pra Santarém uma vez, eu me surpreendi, ela tinha 2,5, acho que ela comeu o peixe inteiro frito, aqueles peixes, né? Comeu a cabeça, o rabinho, comeu tudo. Mas é difícil, não é todo dia que ela come peixe. E é isso, e é um aprendizado, é lindo, eu acho, assim, lindo, é incrível ser mãe, assim, é isso, assim, é um aprendizado, né, da gente... Você foi casada com o Daniel Redondo, que era chefe de cozinha, e hoje você é casada com o Bruno Caiapi, que é músico. Uhum. Ter carreiras diferentes ajuda ou atrapalha? Como é? Eu acho que depende do que tu sente, né, pela pessoa. Acho que não tem muita regra, assim, né. Eu com o Dani, a gente se conheceu, se gostou, e foi tudo embolado, foi aquela coisa, foi legal enquanto durou. Embolado profissional e pessoal. E foi legal enquanto durou, mas era legal. A gente tinha, né, as coisas em comum que a gente fazia. E com o Bruno é muito legal, porque tem uma troca muito grande também, né? Eu, apesar de não ser música e não tocar, né? Assim, eu gosto muito de música e ele gosta muito de cozinhar também. Ele gosta de cozinhar? Adora cozinhar. Lá em casa ele que cozinha. Muito mais do que eu. Ele gosta de cozinhar, gosta de comer, de experimentar. O Bruno ele é de Cuiabá, né, do Mato Grosso, então ele tem toda aquela coisa, aquela cultura com os peixes de rio, com os assados, comida bem brasileira, assim, bem raiz, assim, e ele gosta muito, assim, ele aprecia, né. Pouco antes da gente começar, você estava dizendo que vai para Londres. O que você vai fazer? Alguma pesquisa especial? Eu vou fazer um trabalho lá, um trabalho para uma empresa, né, que trabalha com alimentos, e vou visitar minha irmã, que minha irmã está morando há 3 anos já quase em Londres. E faz tempo que eu não a vejo, então eu vou aproveitar e vou com a família. Por enquanto eu não estou fazendo isso, mas eu vou começar a anunciar no futuro os meus próximos entrevistados. E claro que o pessoal da redação sabe quem são os meus entrevistados. E a Tati Rossetti, nossa editora de redes sociais, me fez uma pergunta especial para você. Ela quer saber como comprar o prato Deus abençoe o rolê. Acabaram, né?
Então, a gente tá com a padoca nova lá no Iguatemi, né? E toda a arte foi feita com todo o desenho dos pratos, dos copos, paredes, logo. São todos desenhos meus, né? Que a Paola Bianchi, que é a mesma design que fez nosso livro, fez esse design para Padoca. O livro do Mani. Ideia da Giovana, né? A Giovana que teve essa ideia de fazer. E tu sabe que os pratos, assim, a gente tem uma lojinha, assim, na Padoca, com vários produtos que a gente usa, né? Com ingredientes e algumas coisas para casa. E a gente colocou os pratinhos para vender. Acabaram na primeira semana. A gente vai Tati, ter que fazer, não tem pratinho. A gente vai fazer enquanto. mais agora. Uma pergunta para a gente arrematar nosso primeiro bloco: como é participar do The Taste Brasil? Olha, Arnaldo, os meninos são ótimos lá, né? Eu me dou super bem com eles, é super fluido, com o André, com o Felipe e com o Claude. É um programa, a gente entra ali na tensão, né? De verdade, assim, porque ele é de verdade, né? A gente não experimenta antes, a gente não sabe o que vai ser antes, é tudo meio na hora. Mas é bem puxado, viu? Assim, é trabalhoso. É trabalhoso. E é legal experimentar tudo numa colherzinha só, uma colherada e pronto, resolveu o assunto? É legal, mas a gente fica meio zoado, né? Zoado explica. Não, tu imagina, tu come, né? A gente come, no começo ali do programa, a gente experimenta o quê? Umas 30 colheres, 40 colheres. Tudo isso? Que terror. É bastante, mas é legal, mas tem pessoas muito boas competindo e tem coisas boas mesmo que a gente prova, tem coisas que são horríveis, mas enfim, mas é uma mistura, assim, então dá uma zoada, porque a gente, né, trabalha duro, são uns 15 dias aí intensivos, né, de filmagem, das 6 da manhã até as 8 da noite, quase, e experimentando colheres, e gravando, e na tensão ali com os participantes. Quer dizer, de colher em colher, os apresentadores do The Taste enchem o papo. Enchem o poxa. Nós vamos agora para a sessão Fast Food, a nossa sessão de perguntas rápidas para respostas ainda mais rápidas. O Mani é caro? É. Olha, ela admitiu, gente, isso é muito bom. É verdade ou lenda que você recortava receitas desde pequena e tem um caderno com essas colagens? Não, isso é uma colagem de coisas que eu já contei. É lenda, é verdade. Você tem um caderninho É verdade, em casa. mas são coisas separadas. Eu não fazia colagem. Eu recortava receitas e guardava numa pasta pra eu ter. Guardava numa pasta. E eu tenho meus caderninhos onde eu escrevo coisas, ideias e receitas, enfim. Juro que eu pedi pra ela trazer antes do programa. Ela disse que estão em Porto Alegre. Um dia ainda vou ver isso. Ter sido eleita a melhor chefe do mundo pela revista Restaurant te balançou? Isso foi em 2014. Eu tava numa época meio difícil na minha vida, assim, pessoal, porque eu tava me separando. Então foi um momento pra mim meio desequilibrado. Você não curtiu tanto, você não pôde curtir tanto. Talvez eu não tenha curtido tanto, não tenha, né, assim, mas foi muito importante, foi muito bacana. Mas eu lembro que eu tava numa fase meio turbulenta da minha vida ali. O Mani se caracterizou sempre por uma cozinha a 4 mãos. Sempre tinha alguém lá trabalhando com você. No caso, o Daniel Redondo, seu ex-marido e seu ex-parceiro de trabalho. Uma parte das pessoas atribuía a criatividade ao Daniel. Isso te incomodava? Não, eu não acho que isso seja verdade, que atribuía a criatividade ao Daniel. Talvez, eu acho que sempre teve essa coisa assim, o Dani é mais técnico, né? Porque ele tem mais anos de cozinha e você é a mais criativa, mas... E você era mais crua e ele mais técnico, só que diferente. isso não é, só que enfim, né, a gente é vítima de rótulos o tempo todo e, enfim, na verdade, assim, o que é meu e ninguém tasca. É meio isso. Então, assim, nunca me incomodou porque eu sei o que cada um fazia ali. Eu acho que cada um ali na cozinha teve seus momentos também, né?
de se colocar mais e outros se colocar menos, né? Eu acho que a gente tem a criatividade, né? E a empolgação é uma coisa que não é uma constante, né? A gente tem... Mas, enfim, eu acho que eu sempre, assim, vários pratos, né? Ali do Mani. E a gente nem não tinha essa coisa entre a gente também, de quem faz isso, faz aquilo, né? Como não tem hoje, né? Eu acho que essa coisa de apego ao eu que eu crio e que eu sou... Né? Não tem isso. Acho que a gente se preocupa ali em servir, em fazer uma comida boa, que as pessoas gostem, né? E que tenha uma harmonia na equipe. Então, eu tenho, assim, hoje em dia a gente trabalha a criatividade de forma coletiva ali dentro, né? Onde as pessoas opinam e dão ideias, dão sugestões, experimentam e a gente tem um trabalho muito mais rico. E não importa quem fez, importa o que a gente está fazendo e como as pessoas estão absorvendo isso. Fazendo e entregando, né? É. Daniel Redondo saiu do restaurante. Ainda existem traços dele no cardápio ou já desapareceram por completo? Eu acho que o Dani deixou traços no cardápio e na cozinha, na forma de trabalhar, né? Enfim, ele é muito talentoso, sempre foi muito, muito competente, muito trabalhador, né? Muito ordenado e mão na massa, assim, né? De fazer as coisas. Eu acho que a gente é o que a gente é hoje, muito por esse legado, pelo que ele deixou também, né? E as pessoas, eu tenho pessoas que trabalham comigo hoje ainda, que são daquela época do início do Mani e que estão onde estão hoje, aprenderam, né? Muito por causa dele também, então... Quem são seus parceiros de cozinha hoje? Com quem você divide a cozinha do Mani? Então, hoje o Will tá à frente da cozinha do Mani, né? O William, até porque a gente tem hoje o Mani, o Manioca, a Padoca, a casa de eventos e a Padoca nova que a gente abriu. Olha, eu vou contar pra vocês aqui que ela adiou essa entrevista uns boas semanas por causa desta padaria que abriu nova no shopping Iguatemi. Que tá consumindo a Helena. Eu ia perguntar agora dos negócios, ela já adiantou, né? Então, como que é você se dividir em tantas frentes, né? Então, são 2 padarias, 2 restaurantes e um buffet. Então, a gente tem, por exemplo, no Manioca tem a Bianca Monteiro, que é a chefe de cozinha, que tá à frente, né? E a Thaís, de subchefe, que enfim, trabalhou, né? Trabalhou muito tempo comigo desde o início e ela é excepcional. Então a Bia, a gente tem pessoas, né? Não é a Helena que faz tudo. Acho que é bom porque às vezes tem tudo a Helena, não, né? Então no Manioca, a Bianca Monteiro é a chefe e ela é excepcional, uma guria incrível, tranquila, super atenta aos detalhes, né? Super generosa com as pessoas. No Mani, hoje tem o Will, que tá à frente, né? Que ele é belga, marido da Carol. A Carol trabalha com a gente também, mas a Carol, ela tá mais na parte de pesquisa de ingredientes e de testes, né? Nessa parte de criação. Você trabalha, então, com a Carol Albuquerque e o Willem Van de Ven, que é belga. É isso aí. Você teve um episódio que você fez uma crítica ao atual governo e teve uma repercussão grande nas redes sociais. Como você lida com haters em geral? Eu não, sinceramente, assim, naquela época, eu comecei a ver o nível de comentários e eu achei tão, enfim, tão mesquinho e tão aquilo tudo que eu tava que eu tava indignada e achando que não tava acontecendo, que eu não li. Eu não li, na verdade. Assim. Pulou? Eu pulei, passei. Helena, você realmente é tímida? Eu não sei. Eu não sei se eu sou tímida, assim. Eu sou meio introspectiva, assim, eu acho, às vezes, assim. Meio de ficar viajando, assim. Pelo menos isso as pessoas que convivem mais comigo falam, assim. Mas acho que eu sou um pouco tímida também. Não sei. Não sei, eu sou tímida. Você acha que eu sou tímida? Você disse isso pra mim algumas vezes, por isso que eu falei, eu vou encerrar com essa pergunta. Ela é tímida ou não é tímida? Você faz tanta coisa que eu não acho você tímida. Nós vamos para a nossa última sessão, receitinha. O que é que tem no menu de Helena Rizzo?
Um espaguete que eu faço pra Manu, que ela gosta bastante. Que a gente pode fazer, na verdade pode fazer com capelline ou com a massinha com farfalho, com a borboleta. Tem alternativas, espaguete, capelline e farfalho, uma delícia, hein? Uma delícia, o que tiver em casa a gente tá usando. Daí a gente coloca um fio de azeite numa frigideira com um dente de alho descascado e esmagado. Daí eu faço cubinhos de abobrinha, dou uma salteada na abobrinha, ralo um tomate, coloco esse tomate ali, coloco uma pitadinha de açúcar mascavo, uma pitadinha de sal, né? Daí cozinha a massa em água e sal. Daí depois, quando a massa está pronta, a gente coloca a massa no molho com um pouquinho, né, da água da cocção da massa. E salteia e serve e daí finaliza com folhinhas de manjericão, um pouco de azeite de oliva e parmesão ralado. Fica muito gostoso, é muito simples, muito fácil. Dá pra fazer esse prato em, 7 minutos. Tá pronto o almoço tá ou pronto, o jantar. Tá pronto o jantar e é bem gostoso. Eu sou Arnaldo Lorenzato e recebi hoje aqui no estúdio a chefe Helena Rizzo. Muito obrigado, Helena. Obrigada a tu, Arnaldo. Até a próxima sexta, um abração a todos.